Continue operando aqui esse culto, salvando, transformando vidas e usando agora o teu servo que está lá, ministrando a palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Deus Santo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, através do teu Santo Espírito, Deus, continua conosco, ó Pai, falando, ó Pai querido, Jesus amado, usa o teu servo, está ministrando esse evangelho poderoso, essa palavra poderosa que transforma a vida, que limpa os corações. Meu Deus querido, Pai eterno, a graça, Deus, abençoa a tua igreja, abre os nossos corações também para nós ouvirmos a tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor. Amém. Glória a Deus. Se irmãos podeis assentar, louvado seja Deus. É uma alegria estar aqui, mais uma vez com os irmãos. Havia alguns dias, irmãos, que eu não aparecia aqui para cultuar com os irmãos, mas Deus abençoou e estamos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que eu sei que ora por nós ali em Medeiros, e louvo a Deus pela vida do pastor Ivan, ter nos acolhido ali de uma maneira maravilhosa. Peço aos irmãos, sem perda de tempo, vamos abrir a palavra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 6. Pretendo não ser tão longo, que hoje tem a ceia, mas eu quero estar aqui falando acerca do assunto que foi discorrido neste mês, acerca de missões. Marcos 6, irmãos, a partir do versículo de número 34 e o versículo 37, se a irmã aí da projeção puder, tiver como, isso, deixar ele aí, vai nos ajudar, Glória a Deus. Esse versículo aí eu quero que os irmãos entenda ele, tenha ele como se fosse 37, como se fosse o versículo chave da nossa lição, olha que costume da escola bíblica, do nosso assunto nesta noite. A partir do 34 diz assim: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto. Quantos podem repetir? O lugar é deserto. E o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos, e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e repartiu os peixes por todos.
E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aleluia! Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Estamos aí a falar sobre missões. E eu acredito, como crente é inteligente e curioso, alguns já pensaram o que tem a ver o texto que o irmão leu com missões. Ora, talvez não tenha nada a ver de fato, mas se você pegar aí e voltar ao contexto a partir do versículo 30, os apóstolos, eles voltam para Jesus, porque estavam retornando de uma missão de evangelização. Logo a gente entende que o texto tem um pouco a ver. Louvado seja Deus. Desde os princípios da igreja, ou desde os primórdios da igreja, a obra missionária é emergente, é para agora. Fazer missões é uma atividade, é a atividade fim da igreja. É o propósito, é levar o evangelho às almas que estão em trevas. Fazer missões é algo urgente, é para já, irmãos, é para hoje. Não é algo que podemos ir adiando, deixando para depois. É já. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Agora deixe eu fazer aqui um comentário. Em meados da década de 70 e 80, surgiu nos Estados Unidos das Américas a chamada teologia do domínio. Quantos já ouviram falar na teologia do domínio? Levante a mão. Lá no fundo, irmã Cleide, professora de escola bíblica, parabéns, irmã Cleide, um abraço. Ela já ensinou para a gente, Medeiros, uma bênção. A teologia do domínio, ela prega que a igreja precisa tomar o poder das mãos dos ímpios, precisa constituir um governo teocrático, o governo de Deus, e que toda a sociedade deve estar subjugada ao comando da igreja. Esta é a teologia do domínio. E esta teologia, ela não é explícita no meio da igreja brasileira, mas a gente pode ver aí alguns fotos dessas ideias surgindo sorrateiramente. Ora, mas quando nós vamos nos atentar para as Sagradas Escrituras, o propósito de Jesus Cristo, o propósito de Cristo, o plano de Jesus para a igreja, ou com a igreja, não é dominar a sociedade,
subjugar a um comando eclesiástico. Não. A Bíblia nos deixa claro que Jesus, ele estabelece a sua igreja, o seu reino presente na terra, com a atividade fim de levar o evangelho, de pregar a palavra, aleluia, de ensinar, de dizer para o aflito que ele, Cristo Jesus, é a solução. Aleluia! Ele é a solução. Esta é a atividade fim da igreja do Senhor na face da terra. Aleluia! Nós estamos nesse mês aí, nós oramos em Medeiros, os irmãos oraram aqui, para falar sobre missões. Estamos nessa jornada de conscientização missionária. Fazer missões é obrigado. Fazer missões é cumprir o ID de Cristo. Porque missões está no coração de Deus. Aleluia. Mas nós entendemos também, meus queridos irmãos, que fazer missões é também desafiador. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é desafio para fazer missões. Desafio para fazer missões. Grave isso. E aí nós podemos ver alguns desafios. Primeiro, olha só a questão. Jesus está ali com a multidão faminta. Jesus está ali diante de um povo que o evangelista os classifica como ovelhas que não tem pastor. Fome espiritual. Mas surge ali a necessidade do pão. E os apóstolos chegam para Cristo e diz: Senhor, o lugar é deserto. Primeiro desafio da obra, ou primeiro desafio para fazer missões, é entender que enfrentaremos deserto. Deserto fala da dificuldade, ou das dificuldades. Aqui em especial, a dificuldade que a igreja local pode enfrentar para fazer missões. E eu citei aqui algumas. Primeira dificuldade da igreja local para fazer missões é lidar com grupos marginalizados. As pessoas, grupos marginalizados, pessoas que geralmente estão nas periferias das cidades. É um desafio. A igreja precisa estar lá. São pessoas famintas. Mas Jesus disse, está aí na tela, sublinhado, destacado de amarelo: eles estão com fome, dá-lhes de comer. Aleluia. A obrigação é da igreja de Pratinha ir nas ruas, nos bairros periféricos, atrás do povo, dar-lhes de comer. É o que Jesus diz para os seus apóstolos, discípulos. Segundo desafio,
para a igreja local são os dependentes químicos, que a igreja precisa encontrar um meio de lidar com essas pessoas. Não é fácil, mas é obrigação da igreja dar-lhes de comer. Aleluia! Glória a Deus! Terceiro desafio: o mercado local da prostituição. Moças vendendo seus corpos por uma bagatela de dinheiro. Aí ninguém sabe se a culpa é da sociedade, como pregam aí, mas nós entendemos espiritualmente. Nós entendemos com a mente espiritual. A fome de tais pessoas é espiritual. Estão com fome. Qual é o dever nosso? Dar-lhes de comer. Aleluia. Louvado seja Deus. População de rua, vai ao encontro, dá-lhes de comer. Grupos sectários, seitas locais, é um outro desafio para a igreja. Grupos religiosos que distorcem a palavra do Senhor. É preciso que alguém se prepare, os obreiros se preparem, vão ao encontro dessas pessoas, dá-lhe de comer, ensina a palavra para eles, verdadeira como ela é. E eu tenho observado, meus queridos irmãos, que se tratando de grupos sectários desse desafio, em muitos lugares a igreja deixa a desejar e muito. É preciso uma preparação para falar para essas pessoas que a forma como ele está entendendo ou ela está entendendo as escrituras pode conduzi-lo ao inferno. Mas o que acontece? Eu já ouvi pastores falar, quando aquele grupo fulano bater na sua porta, fecha a porta, não atende não, gente, instrua o povo, prepare o povo para falar de Cristo para essas pessoas. Não precisa ser eloquente para dizer para um TJ e outros grupos que Jesus é maravilhoso. Olha, Jesus fez maravilhas na minha vida e vai fazer na sua também. Não precisa ser eloquente não para falar isso para essas pessoas. Dá-lhes de comer. Não feche a porta não. Chame para um banquete espiritual. Aleluia. Deus está neste lugar. A não ser que talvez o amado irmão, a amada irmã não tem nem certeza da sua salvação e pode ser que é ludibriado. Aí é outra história. Cada qual sabe, conhece a sua situação. Sexto e último desafio para a obra missionária no contexto local são as moradias altamente fechadas. Estamos em um culto de conscientização missionária. Então a palavra que o Senhor colocou em meu coração foi essa, e eu creio que será bem edificante. A evangelização, irmãos, nos grandes centros urbanos, eu já participei, é um desafio tremendo para a igreja, por conta da grande proteção dos lares.
isso é uma barreira, por quê? Como? Qual é a estratégia que eu vou usar para falar de Cristo para esta pessoa que está do outro lado desta mansão? Qual a estratégia? Não sei. Coloca lá o folheto na caixinha do correio. Põe lá. Né? Deus é maravilhoso, pode dar certo. Mas é ou não é um desafio? Talvez alguns aqui não sabem, mas eu passei por isso. Vamos fazer evangelismo em Patrocínio. E o evangelismo, que é diferente de evangelização, falamos sobre isso ontem, foi, pastor Ivan? Lá em Autolândia. Evangelização é o ato de ir no corpo a corpo, falar com a pessoa tal. Evangelismo é o método, são os métodos que você vai usar. Caixa de som na praça, entregar folheto, a internet, coisas assim. E a gente foi fazer um evangelismo em Patrocínio. Fomos para um bairro de pessoas, como diz o pessoal aqui de Minas Gerais, pessoa mais folgada, né? Folgado lá para nós é gente chata, encrenqueiro, bagunceiro. Mas aqui é quem tem dinheiro, pelo menos em Medeiros é assim, aqui eu não sei se é. Tá entendendo? Aí o que acontece? A gente foi para o bairro dessas pessoas, irmão, fazer o evangelismo. Uma caixa de Bíblia nas costas e tocava no interfone e o cara gritava lá de dentro, quem gostaria, o que deseja. Tinha deles quando a gente começava a falar, olha, que eles entendiam que era coisa de crente, um deles ligava o interfone. Desafio. Está entendendo aí? Outros ouviam, aí a gente está fornecendo, distribuindo o Novo Testamento, é 0800, é grátis, você não vai pagar nada. Eles gritavam de lá, eu não quero não. É desafio, mas é preciso entender, nós evangelistas, que cada um aqui é um evangelista do Senhor. É preciso entender que atrás dessas barreiras físicas e espirituais há alguém com fome, e a ordem de Cristo é: dá-lhes de comer. Oh glória! Orimande candarabassúria, oh aleluia! Hoje eu sou presbítero, o pastor Ivan é pastor, o evangelista Joãozinho, os amados irmãos ali, porque um dia alguém fez o que Jesus ordenou, deu-nos de comer. O alimento que não perece, mas que conduz-nos à vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma multidão faminta, meus queridos, e a ordem de Cristo é: não dispersa não, não manda embora não, ainda que já está escuro, como disseram os amados apóstolos, arregace as mangas, meu querido, dá-lhes de comer. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Segundo desafio, o recurso é limitado. Mas, Senhor, onde vamos achar tantos pães para alimentar essa multidão? Aí, olha o que Jesus disse: quantos pães tem aí? Vai lá e vê. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Para 5.000, irmão, isso é um recurso limitadíssimo. E o evangelista João, ele ainda diminui. Ele diz o seguinte: 5 pães e 2 peixinhos. É
mola ou quer mais? Pensa num recurso limitado. Este é o segundo desafio para a igreja do Senhor. Porque em dados momentos se investe em tantas coisas e pouco se investe em missões, se investe na palavra, na pregação da palavra. Eu não sou contra, irmão. Olha que maravilha, ficou muito bonito, pastor Ivan. Eu não vou dizer o templo dos irmãos, não, o nosso templo, que eu também sou daqui. Quando estiver morando aqui, irmãos, sou daqui também, viu? Isso é lindo, né? Mas há um investimento em Medeiros, não deixa de haver um investimento em Autolândia, e é por aí, gente. Então a gente não é contra do show gospel. Estou ficando meio velho, irmão. A gente vai ficando velho e vai começando a criticar algumas coisas. Mas aqui não é crítica, não, é uma observação. Quanto vai dar o fulano para ir lá cantar? Ah, ok, maravilha. E para missões? Não tem não. O recurso está limitado, né? Então há aí às vezes um esquecimento no cumprimento da atividade fim da igreja do Senhor, que é pregar o evangelho. Em outras situações é porque não tem mesmo. Tem campos que tem o desejo de fazer, mas o recurso é limitado. A necessidade é grande, mas o recurso é pouco. Pouco dinheiro. Aleluia. Poucos disponíveis diante da urgência. Pouco dinheiro, poucos obreiros. Isso é desde o tempo de Cristo, que ele disse que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Poucos irmãos disponíveis a ir cumprir o ID de Jesus, de anunciar o evangelho. Aí se arruma desculpa para tudo. Vai lá, né? Anuncia, fala, vai ter o evangelismo à tarde, vamos entregar folheto. Mas meu pastor, eu não posso porque eu tenho muitos afazeres. Irmão, mas é um domingo, é só umas 2 horas. Tu já trabalhaste a semana inteira. Eu conheci um rapaz lá na Bahia, que tudo que ia fazer na igreja ele dizia: final de semana é para mim e minha família. Ele não tinha tempo para nada. Ele não ficava longe da família, ele dormia com a mulher dele todo dia. Aí ele sentia falta. Está entendendo? Outro, todo dia que tinha programação para a igreja no final de semana, em especial de evangelismo, eu saquei isso. Ele andava quase 60 quilômetros com a família dentro do carro para ir comer feijoada. Ok, o dinheiro é dele, a vida é dele, mas espera um pouco aí. E aquilo, ou aquela missão que nos foi conferida, nós vamos ter tempo para ela quando? O pastor Ivan marcou um evangelismo para Medeiros. Eu não achei ninguém para ir. Chamei o meu menino e o sobrinho, eles meio sem querer ir, jovem, né? Meio com vergonha das coleguinhas da escola ver eles ali. Eu entendo, né? Se eles não fossem, eu ia sozinho, gente. E naquele dia eu falei de Jesus para muita gente, meu Deus. Glória a Deus. Eu já fiz isso sozinho, sem precisar até ser mandado. Está entendendo, irmão? Porque nós não podemos esquecer da ordem de Cristo. O povo está com fome, dá-lhe de comer. Aleluia.
preparada. Ora, precisa preparo para bater na porta de uma pessoa. Ou eu posso ler um versículo da palavra de Deus para você? Não precisa preparo, não. Precisa? Não. Vai lá. Faça isso. Então são desafios de recurso limitado, né, que a aula missionária enfrenta, tanto monetário como de material humano. Terceiro e último desafio da igreja missionária é alcançar as multidões envolvidas em costumes e crenças que ferem os princípios da palavra em volta do mundo. Agora nós já partimos para esse tipo de missão aqui. Vamos lá, gente. Qual o nome você dá para essa missão? Transcultural. Quem foi que respondeu? Transcultural. Esposa de presbítero, né? Glória a Deus. Missão transcultural. Atos 1 e 8. Jesus falou dessa missão. Confins da terra ali, Jerusalém local, Judeia e Samaria nacional. Eu entendo que ali é o mesmo país, houve uma divisão norte e sul. E aí Jesus diz: e até os confins da terra, filho. Aí Jesus é onividente. Sabe que atributo é esse? Onividência é a capacidade, é parente da onisciência. É a capacidade de Deus ver o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, ele olhou no seu poder onividente e pensou: mais tarde vai sair uma nação miscigenada. Essa nação é composta de negros, brancos, amarelos, mulatos e índios. E a minha missão vai até os confins da terra, vai chegar lá também. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Isso é maravilhoso! Então é um desafio para a igreja levar adiante a missão transcultural. Quais são os desafios? Número 1, para dar algumas nações a palavra traduzida na sua língua materna. Segundo esse dado que eu colhi, cerca de 1,5 bilhão de pessoas não têm a Bíblia traduzida em sua língua. É trabalho da igreja enviar pessoas capacitadas para esse lugar, para evangelizar e fazer tradução da língua, na língua daquele povo. É a ordem de Cristo. Dá-lhes de comer. Segundo desafio na obra transcultural, irmãos: romper barreiras culturais. Mas irmão, pode desrespeitar a cultura local? Não. Se a cultura ferir os princípios da palavra, você tem que ir com jeitinho, né? Com jeitinho e ajudando as pessoas a se libertar daquilo. Sabe, lá na Índia, talvez os irmãos aqui me ajudem, eu não lembro, o Guilherme Carey, o pregador missionário batista, ele vai para a Índia com a mulher e o filho, maior sofrimento, 2 filhos, maior sofrimento, e uma cunhada. E ao chegar lá, ele deparou com o sati, ou sati. Quantos sabem o que é isso aí? Levante a mão. Ok. Eu vou explicar o que é o sati, ou sati. Era uma cultura que tinha, um costume que tinha, que quando o marido morria de Diácono Sérgio colocava o corpo, o cadáver, numa pira de madeira, e a mulher viva, irmãos, a esposa viva, colocava, amarrava junto, que era para pôr fogo no cadáver, junto com a esposa viva.
Olha que situação. É fácil? O marido morreu, é hora de incinerar o povo, fazer a cremação. Corre atrás de Maria lá e traz ela, que ela é a mulher dele, ela vai morrer queimada agora, virar churrasco. E o Guilherme Carey, o missionário batista, nós estamos falando de missão transcultural. Isso foi, se não me falha a memória, no norte da Índia. Ele vai e lida com toda essa problemática. Encara os líderes religiosos, os hindus. Por final, Deus prepara lá alguém da alta corte, que não era hindu, né? Era colonizadores, e assina lá um decreto e proíbe o sati. A partir de hoje está proibido queimar a esposa junto com o cadáver do marido morto. Ele morreu, queime ele sozinho, mas ela tem que ficar viva para poder a vida continuar, dar um tapa no visual e casar de novo. Claro que não foi falado assim, isso aqui eu estou criando, tá certo, irmão? Mas o Guilherme Carey, ele conseguiu essa proeza. Aí a história vai dizer que foi mérito do governo, que eu não me lembro mais do país, holandês, se não me falha a memória, mas nós que somos espirituais, nós entendemos que tudo isso foi a grandiosa mão de Deus. Aleluia! Aleluia! Outro desafio é o de romper barreiras climáticas, né? Como alcançar grupos que vivem em regiões do globo onde a temperatura é extremamente baixa? Quem quer ir evangelizar os esquimós? Quem quer ir evangelizar os esquimós? Temperatura é zero, ou seja, é abaixo de zero o tempo inteiro, gente. O povo não sabe o que é sol. Não sei se mudou, que o clima tem variado, né? Corrigir aqui para não estar falando besteira. Quem quer ir? É fácil achar quem se dispõe a ir para essas regiões? Lógico que não. Mas a ordem ainda está de pé. Lá tem um povo faminto. Vai lá e dá-lhes de comer. Aleluia. Outro desafio é o desafio da janela 1040. Quantos já ouviram falar na janela 1040? Levante a mão. Aê! Surgiu agora um número até bom. Glória a Deus. O que é a janela 1040? É uma área retangular, né? É uma janela imaginária, tá, irmão? É uma área retangular que abrange o norte da África, o Oriente, até o Oriente Médio e parte da Ásia, onde reside a maior parte da população mundial, onde também está a maior concentração de pobreza, e muitos deles nunca ouviram o Evangelho. Concluímos assim: diante de todos esses desafios da obra missionária, a ordem de Cristo é: qual é a ordem de Cristo? Dá-lhes de comer. Oh glória! Há uma multidão com a Bíblia na mão, à espera de alguém para lhes explicar. Atos 8, versículo 31. Felipe pergunta ao instruído mordomo da rainha. Olha que ele vinha de Jerusalém, vinha da adoração, era um cara religioso, e ele vinha lendo o profeta Isaías, e o Espírito Santo fala para Felipe: vai lá, junta lá, chega junto dele. E ele pergunta: entendes tu que lê? E a resposta dele é: como que eu vou compreender o que eu leio, se não tem quem me explica? Há muita gente, irmão, pessoas boas, maravilhosas, que até lê a Bíblia, mas não está compreendendo porque não tem quem explica. E a ordem de Cristo para nós hoje: vamos lá, igreja, levantemo-nos nesses últimos dias da igreja na face da terra,
vamos marchando, enfrentando as intempéries sociais, as intempéries da vida, as intempéries que mandam-nos contra nosso sistema, e dá-lhes de comer. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.